eu no início, quando comecei a partilhar as receitas, na minha cabeça eram só receitas. Mas eu percebi que não eram apenas receitas, mas era algo que salvava lares. Eu posso estar a ser extremista, mas eu já recebi uma mensagem de alguém a dizer que fez o melhor bolo da vida, que o marido gostou, que agora em casa só são elogios. Não ter vergonha de vender e não ter vergonha daquilo que te faz ganhar dinheiro. Não viver dentro da caixa e com aquele tabu de que se calhar vão ver que eu estou a fazer isso e vão falar. E as pessoas só vão falar. No final do dia, tu é que sofres as consequências. O mercado de jornalismo é um mercado que não tem muitos critérios de quem é jornalista. Então, para quem fica numa carteira há 4 anos à espera de um certificado para depois entrar no mercado, disputar com alguém que simplesmente sabe falar ou que simplesmente é fotogênico, sai bem na foto e ok, ela vai trabalhar como jornalista. É banal, porque vamos lá supor que tu estudas numa sala, numa universidade com alguém que está a fazer direito. Eu tenho colegas que fizeram direito que 2 anos, 3 anos depois a coisa começou a acontecer na vida deles. E como mulheres, e sem querer ser machista, nós temos que admitir que a força física de uma mulher e de um homem são diferentes. Olá, saudações. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu espaço de eleição, Kutenda, onde trazemos heróis anônimos. Hoje vamos conhecer a história de vida de uma jovem que nasceu na província da Zambésia, estudou jornalismo e encontrou na culinária o seu ganha-pão. Chama-se Armin Foglon. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Tal como eu dizia, bem-vinda a Armin, é nossa convidada hoje, porque nós reconhecemos que tem uma história de vida que interessa partilhar com a nossa audiência. Mas antes de entrarmos particularmente para a área em que empreende, gostaríamos de saber como é que foi a sua infância e que memórias é que tem da Zambésia? Da infância eu tenho muitas boas memórias. Brinquei como toda criança, brinquei de neca, brinquei de bola, brinquei de nome terra na escola e também na minha infância eu participei de alguns programas de rádio. Já na minha infância tinha essa curiosidade desde que eu era mais nova. Com a comunicação, então essa parte também fez parte para essa repetição da minha infância. Para além das brincadeiras normais que as crianças fazem, eu sempre pedi aos meus pais, eu lembro, para me acompanhar à rádio, porque eu tinha curiosidade de saber como é que se fazia a rádio. E chegou a realizar este sonho da rádio? Sim, cheguei a realizar. Participei de programas infantis da Rádio Moçambique, emissora provincial da Zambésia. Ok. E que outros sonhos é que carregava na sua infância na Zambésia? Aliás, esses sonhos relacionavam-se também com a área em que trabalha agora, que é a culinária? Bom, na verdade, o trabalho com a culinária acaba se ligando à área da formação até certa medida. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer os trabalhos com culinária, primeiro eu fiz porque eu tinha, tenho o dom, mas agora em particular eu fazia mais para criar conteúdo. É essa ligação que eu queria encontrar. Eu fazia mais para criar conteúdo. Então, criando conteúdo de culinária, acabei também abrindo uma outra janela, não só para criar conteúdos, para atrair marcas no meu perfil, porque esse era o primeiro objetivo, mas também agora consigo vender infoprodutos através da minha página. Ok. Havemos chegar lá nessa coisa de infoprodutos, até porque pessoalmente não sei muito bem como é que isto funciona e certo. Acredito que a nossa audiência também tem esta curiosidade. Mas ainda na sua infância, Armin, quais eram os modelos de comportamento que teve e como é que foi o seu percurso acadêmico de forma resumida? Ok. Na minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito
muito inteligente, não quero... Eu sempre fui aquela estudante que dispensava, sempre muito focada nos estudos e sempre que eu falava que ia fazer jornalismo, por exemplo, as outras crianças e as pessoas em redor, os vizinhos, ficavam espantados, mas vais fazer jornalismo? Tem aquela coisa de chamarem as crianças e perguntarem quem ser o quê? Então os outros diziam, quero ser professor, os outros diziam, eu quero ser polícia. Então, eu era a única que dizia que quero ser jornalista. E as pessoas riam-se. E às vezes até faziam por pirraça, me chamavam, não quer ser o quê? Eu dizia, quero ser jornalista. Eu dizia, vamos chamar a Armin, vamos ouvir o que ela vai dizer. Eu já sabia, eu dizia, eu quero ser jornalista. Então, eles até riam, tipo, e Armin, com as coisas dela. Então, eu sempre fui essa criança, eu sempre fui muito inteligente, sempre fui muito ousada, sempre pensei fora do meu meio, sempre pensei fora da caixa. Então, eu posso dizer que eu cresci, tenho uma particularidade, cresci no meio em que eu podia também seguir uma profissão não muito ousada. Sabemos que o curso de jornalismo em si não tem mais de 20 anos em Moçambique. E fazer jornalismo estando em Quilimane quer dizer que você tem que sair de Quilimane para Maputo. Então já era uma outra ousadia. Como é que tu vais sair de Quilimane para estudar em Maputo? Por que que não fazes um curso de professor no IFEP, por exemplo? Então esse era o normal, esse era o habitual, esse era o que todo mundo esperava que eu fizesse. Ou até casasse, tivesse filhos, ficasse mesmo na zona. Mas não, eu sempre tive esse sonho, eu sempre quis sair da minha zona de conforto e sempre fui uma criança que... Eu lembro que eu fiz parte da Continuadores, mas na altura eu não sabia, eu só fiquei a saber agora. Eu estudei numa escola onde antigamente era a escola primária dos Continuadores. E lá existia um grupo que fazia a recepção dos dirigentes quando chegassem à província. E eu sempre quis fazer parte daquele grupo. Só que a minha mãe proibia muito. Proibia, mãe, tu não podes viajar, porque às vezes tinham viagens. E na altura eu lembro que as viagens eram patrocinadas pela MCL, quando era 082. Então, eu lembro de uma vez que viajou-se e fizeram uma recepção da Luísa Diogo. E acho que foi em Murumbala e eu não tive como viajar. Eu ensaiei 2 meses para depois chegar no dia e a minha mãe não ir à escola. Sim, não ir à escola. Para viajar com a minha idade, a tua mãe tinha que ir à escola, o teu pai autorizar a tua viagem. E a minha mãe simplesmente não autorizou a minha viagem. As pessoas riram-se, debuxavam do seu sonho de ser jornalista. E Armin estudou jornalismo. Veio a Maputo para estudar jornalismo. Que desafios é que encontrou neste percurso para a materialização deste sonho? Bom, o primeiro desafio e o mais, acredito, difícil de todos foi sair da casa dos meus pais, porque foi a primeira vez que eu experimentei viver sozinha. Eu vivi num lar de estudantes, numa casa de estudantes, mas era como se estivesse a viver sozinha, porque nunca tinha vivido fora dos meus pais. Com os meus 18 anos, tive que vir para Maputo, sem saber o que era Maputo, sem nunca ter vindo a Maputo. Então, esse foi o meu primeiro desafio, adaptar-me à cidade, à dinâmica da cidade de Maputo. Então, aquele foi o meu primeiro desafio. O segundo desafio foi perceber que eu tinha uma construção na minha cabeça sobre o ensino superior e eu tinha uma construção sobre o jornalismo. Para quem vê um jornalista na televisão ou para quem assiste uma televisão em casa, tem em conta que as pessoas estão ali e vivem um mar de rosas. Vivem um mar de rosas e a vida lhes corre lindamente. Então, esse foi o meu primeiro choque, eu chegar e perceber que não havia... Para além de eu já ter conseguido a bolsa de estudo, já ter conseguido entrar para o curso, eu ainda tinha um caminho para percorrer até chegar ao auge. Esse também foi um dos abates psicológicos que eu tive, mas depois interiorizei e disse, se os outros conseguem, eu também posso conseguir. E diante desses desafios, onde é que buscou forças para fazer face a cada um deles? Bom, busquei forças na minha mãe. Eu sempre penso na minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte e ela não teve oportunidade de estudar. Não teve oportunidade de estudar porque ela casou-se aos 14 anos. Quando o pai faleceu, a mãe deixou ela casar-se, né? Na altura, isso era considerado normal. Então, minha mãe tinha muita vontade de estudar na vida.
Tanto é que ela vivia no campo e ela arriscou ir para a cidade para poder continuar os estudos já casada, isso com 15 anos. Então, continua a estudar, mesmo depois de ter filhos. E ela é uma mulher que sempre me disse para estudar. Esse foi um dos primeiros conselhos da minha mãe. Ela sempre dizia, a mulher tem que estudar. Tens que estudar, Armin, tens que estudar. Ela sempre falou isso, apesar dela não ter oportunidade de estudar. Mas ela é uma mulher muito forte. Então, eu sempre lembrava da minha mãe, no quanto eu queria que ela tivesse uma filha com nível superior, no quanto eu queria que ela tivesse orgulho de mim e ela experimentasse a sensação de ter um conforto na vida. Então, para mim, a minha mãe foi, até hoje, o motivo de eu ainda continuar. Então, para mim, é a minha mãe. Armin estudou para realizar o seu sonho e também para orgulhar a sua mãe. Estudou jornalismo. Sente-se realizada? Bom, eu ainda não me sinto realizada, mas eu sinto que estou no caminho da realização. Ainda não me sinto realizada. É claro que quanto mais o tempo passa, tu vais mudando de ambição, de objetivo, de metas e se calhar de percepção de algumas coisas que tu não tinhas no passado porque eras mais novo, porque não tinhas maturidade. Eu ainda não me sinto realizada, mas eu acredito que estou no caminho da realização. Olhando para o passado, de onde vem, e na Armi que é hoje, quais são as mudanças mais significativas que nota? Bom, primeiramente, na minha maneira de pensar, porque antes eu tinha uma mentalidade mais genuína, mais infantil, digamos, e agora eu já consigo ver o mundo, os desafios de uma outra maneira. E depois eu já consigo ver oportunidades de poder fazer o dinheiro sem ter que banalizar, sem ter que pegar o certificado e ir à procura de um emprego. Eu já consigo pensar como é que eu posso parar e desenhar um projeto, desenhar um empreendimento, desenhar alguma coisa que me faça ter um valor suficiente para eu viver, para eu realizar um sonho, para fazer uma conquista. Então eu já consegui sair dessa fase de que tudo dependia do meu certificado e para a fase de que o meu saber fazer também pode ajudar-me. Armin, num dos desafios que mencionou, falou do choque que encontrou entre a realidade dos fazedores da comunicação social, em particular os jornalistas, Exato. e aquilo que tinha como sonho. Armin trabalha como jornalista? Bom, eu já trabalhei como jornalista. Agora eu posso considerar que eu trabalho com marketing digital. Eu acredito que a comunicação ela sofre mudanças e o marketing digital é que tem ganhado mais força. Então eu estou me atrever nessa área, tanto é que fiz um curso também por curiosidade, porque também tive a oportunidade de trabalhar como técnica de marketing. Isso há um ano atrás. Então, porque eu estive a trabalhar como técnica de marketing e agora fala-se de marketing, eu disse, deixa eu saber o que é isto de marketing. Sim, fiz Durante o curso de jornalismo, qual foi a especialização da Armin? Relações públicas? Ou jornalismo propriamente dito? Foi jornalismo propriamente dito. O curso de jornalismo na UEMA ainda não tem especialização. O curso é geral. Então, tem algumas cadeiras de marketing, de finanças, de política, mas ele não tem ainda uma especialização. Boa. Quero passar para a área empreendedora. Numa das suas situações, nas suas plataformas digitais, a Armin escreveu algo como: sempre gostei de cozinhar e quem já provou dos meus preparos sempre elogiou, mas eu nunca levei isto tão a sério. Em que momento é que faz o turning? Em que deixa de olhar para a culinária como hobby e olha para a culinária como uma fonte de renda? Bom, no primeiro momento aconteceu em 2020. Eu estava a trabalhar como produtora de conteúdos na STV para o Fama Show e com a pandemia o meu emprego foi-se embora. Eu só tinha 4 meses de trabalho. Eu estava tão feliz. Eu estava tão feliz e
A equipa toda que ia fazer o Fama Show ia voltar, depois de 10 anos, teve que parar. E eu estava na equipa, eu também parei. E nisso era preciso reinventar-se. Eu tinha que me reinventar, eu fiquei a pensar em 1001 coisas para fazer. Eu disse, meu Deus, eu não posso voltar para aquele money. Não posso voltar para aquele money porque vai ser um balde de água fria para os meus pais. Ok. Eu tenho que pensar, eu tenho que sair da caixa, eu tenho que saber, eu vou fazer o quê, eu sei fazer o quê. E eu comecei a pensar, eu disse, quando eu estava na residência, muita gente elogiava o que a minha comida. Armin, tu cozinhas tão bem, como cozinhas bem? E eu comecei a fazer chamuças. Fiz chamuças e na altura eu fiz um cartaz com caneta e pedi a um jovem que tinha uma banca assim na entrada, assim na paragem do Chapa, a entrada de casa. Eu fui perguntar, eu disse, irmão, eu posso colocar minha placa aqui? Ele disse, podes. E eu coloquei ali minha placa e eu vendi. E o que dizia a placa? Eu escrevi, tenho encomendas de doces e salgados para dentro de chamuça, que era para eu não ficar só numa área, porque eu já fazia antes na residência, eu só fazia mais por hobby. Mas depois fui fazendo para vender e não era só salgados, comecei a fazer bolos também, abri uma página e fui vendendo assim aos poucos. E a uma dada altura tive um takeaway, né? Como se diz, um takeaway, um estabelecimento de venda de comidas. Ok. Tal como disse anteriormente, nunca tinha olhado para isto com alguma seriedade, nunca tinha olhado para isto como pudesse ser o seu ganha-pão. Quando começou, quando despertou e não queria voltar para aquele money com a sua mala de sonhos, Exato. que desafios é que encontrou no princípio desta carreira? No mercado como Maputo, cheio de muito corre-corre. Bom, primeiramente foi o mercado competitivo. O mercado é super competitivo, tu tens que criar e este foi um dos maiores desafios. Depois, o processo teve um tempo que perdia, como é que eu posso dizer, fazia a comida, ia perdendo às vezes, isso também foi um choque. Ter que ficar com muita comida depois e no dia seguinte ter que jogar fora porque já não estava boa. Fora isso, eu acredito que foi divertido também. Foi muito divertido descobrir, fiz novos amigos, novas amigas, descobri muitas pessoas e foi bom. Em que momento é que a Armin despertou que o negócio estava realmente a valer a pena? Bom, acredito que foi muito recentemente, porque depois de ter passado a pandemia, como uma boa moçambicana que sou e fui educada à procura de emprego, também fui à procura de outro emprego. Ok. E trabalhei como técnica de marketing. Foi o meu último trabalho antes. Então, trabalhei como técnica de marketing, mas eu já tinha tentado fazer conteúdo para a rede social. Ok. Na altura que eu estava a terminar o curso, eu fiz o Media Lab com Selma Marivate. E ela falou do YouTube. Na altura ela ensinou como se criava um canal, não sei o quê. E nós ouvíamos muito dos brasileiros que era possível ganhar dinheiro. Então eu arrisquei, mas depois desisti, porque em 2017 eu fui para a Niassa. Trabalhei como relações públicas em Niassa. Então depois voltei para Maputo e retornei ao sonho da rede social. Ok. Isso já depois de ter passado por técnica de marketing. Então eu pensei, eu vou criar conteúdo de novo. Vou criar por quê? Porque quando eu fui técnica de marketing, na empresa que eu estava, eles trabalhavam muito com criadores de conteúdo. E eu já tinha apreciado alguns portfólios. E eu já tinha visto que era possível ganhar através de conteúdo. Então eu disse, ok, então eu vou fazer isso. Eu sei cozinhar, então eu vou criar conteúdos de cozinha. E eu comecei a criar. Então, neste momento, a Armin dedica-se à produção de conteúdos na área de culinária. Exatamente. Como é que isto funciona? Bom, primeiramente eu estava à procura de um nicho. Nicho é a área onde tu vais criar o conteúdo. Na altura que eu criei, eu falava de cabelo, mas como pode ver agora eu uso lenço. Então eu disse, eu vou fazer conteúdo de quê? Se agora já nem falo do meu cabelo, que é crespo, que é um cabelo de uma mulher negra e não sei o quê. E aí surgiu a ideia de criar conteúdo de cozinha, porque eu já trabalhei com cozinha, sei cozinhar, eu achava que ia dar certo.
Foi daí que eu arrisquei, comprei algum material e comecei a criar receitas. Então, como é que isto funciona? Eu quero perceber muito bem. A Armin tem uma plataforma digital, Exato. tem um Facebook, tem um TikTok, Instagram. tem o Instagram, onde apresenta as suas receitas Exato. e ganha com isso. Exato. Como é que isto funciona? Bom, isso funciona em duas modalidades. Eu trabalho com uma marca que acredito que muitas pessoas que já acompanham minha página sabem, que é a Mereke, que é uma marca, não tem como contornar em termos de venda de alimentos. E também eu ganho com infoprodutos, vendo cursos, vendo livros de receitas. A Armin está a ser muito resumida. Eu quero entender muito bem. Ok. Como é que vende as receitas? Porque praticamente fazer bolo, eu penso que sei, não é? Ok. E fazer salgados, todo mundo sabe. Parece que a fórmula Parece. é a mesma. Ok. Que valor acrescentado é que se encontra Ok. nas receitas da Armin ao ponto de elas serem atrativas para a compra? Comerciáveis. Ok. Exatamente. Bom, primeiramente, a criação de conteúdo da comida é muito importante, porque como tu vais vender a comida, eu posso vender, eu posso ter intenção de vender e não conseguir vender uma receita na internet, mas como é que eu apresentei o produto? Então, para além disso, agregado a isso, eu tenho suporte, tenho um grupo de suporte do WhatsApp, que para além de tu comprares um livro, tu estás ali comigo 24 horas. Por falar nisso, eu tenho muitas mensagens para responder desde que eu estou aqui, onde a pessoa vai fazendo as receitas, vai mandando a foto, eu estou nesse passo, estou naquele outro passo, como é que eu faço a seguir. Então, para além da pessoa comprar o livro, tem essa mentoria. E para além disso, tem a videoaula que a pessoa também recebe junto com a receita. Então é assim que eu consigo fazer a venda do infoproduto. Que desafios é que encontrou no início dessa nova forma de fazer dinheiro, de sobreviver? Eu acredito que foi entender o público. Foi entender o público porque é claro que eu não comecei e tudo começou a dar certo. No início também tive que pensar como é que eu iria fazer para a coisa começar a dar certo. Então eu comecei a publicar receitas com história. Eu contava uma história, abri uma outra rede social onde tu mandavas a tua história de vida. Tem pessoas que gostam de partilhar, eu tinha muitas histórias, depois parei. Ok. E eu, por baixo da receita, eu ia contando aquela história. Foi assim que eu consegui atrair muitas pessoas para a minha página. Pode dar-nos algum exemplo de como é que isso funcionava? Eu vou fazer uma receita de bolo de maracujá, por exemplo. Ok. Mas a narração não vai ser da receita do bolo de maracujá. Vai ser a história da Ana que o pai expulsou de casa porque está grávida. Vai ser a história da fulana que perdeu o esposo, por exemplo. Vai ser a perceber? Então, eu ia contando aquela história enquanto eu fazia a receita. Mas tu tinhas o modo do preparo da receita escrito e tinha os ingredientes. Ok. E nisso era possível, primeiro, granjear a simpatia das pessoas pela Exato, história pela história e, ao mesmo tempo, pela receita. pela receita. Exatamente. Está a conseguir fazer a vida e viver na base da venda de receitas? Sim. E como é que consegue fazer a interligação da sua área de formação, do seu dom pela culinária e deste novo boom social que são as redes sociais? Exato. Bom, como é que eu faço? Eu crio conteúdos, como já aqui dissemos, e uma das coisas também que eu tenho como projeto nesse ano é abrir, para além de uma turma de apenas cursos de receitas e culinárias, ter um curso de marketing, ter um curso de como vender aquela receita, porque eu vejo muitas boas confeiteiras, muitas boas cozinheiras, muitos bons chefes de cozinha, mas eles não conseguem vender, mas eles são muito bons. Tipo, tu percebes que ele é muito bom, mas ele não consegue passar isso para as pessoas, ele não consegue vender. Então, eu acredito que não só em vender e-book, vender curso, vender receita, mas vender um curso de marketing para a confeitaria.
Já acontece em outros países, não é algo que eu vou criar, obviamente Ok. a roda já foi inventada, mas eu acho que seria interessante também ser implementado cá em Moçambique. Outras pessoas já estão a implementar, eu já vejo, eu pesquiso muito, vejo outras páginas, mas eu acredito que eu posso fazer, posso dar algo mais do que já vi a ser feito na área. Yeah. Interessante a sua história, Armi. Eu olhava para as suas redes sociais, acredite, nunca tinha percebido o real, dimensão. o real alcance, a real Ok. dimensão disto. Agora, diga-me cá uma coisa, Armi. Das várias mentorias que tem feito, alguma história marcante, alguma história que lhe cativou, que lhe emocionou? Quer muitas. partilhar connosco? Bom, eu tenho histórias de... Eu no início, quando comecei a partilhar as receitas, na minha cabeça eram só receitas. Mas eu percebi que não eram apenas receitas, mas era algo que salvava lares. E eu posso estar a ser extremista, mas eu já recebi uma mensagem de alguém a dizer que fez o melhor bolo da vida, que o marido gostou, que agora em casa só são elogios. Eu comecei a receber muito esse tipo de mensagens e eu percebi, na verdade, eu não estou a partilhar apenas receitas, mas eu estou a ajudar mulheres. Eu acho que eu tenho mais de 100 mensagens que eu consegui ter acesso, porque o meu DM está cheio. Do Facebook não digo. Mulheres que querem agradecer, mulheres que dizem que agora a coisa está a andar, agora eu consigo fazer, agora tu consegues salvar o lar. Até às vezes costumo a rir quando vejo comentários tipo, é agora que eu vou salvar o meu lar. Então eu recebo mensagens no privado de mulheres que agradecem e eu comecei a ter outra dimensão. Eu disse, não, eu não estou só a partilhar receitas, eu estou a ajudar mulheres. E de uma das coisas que eu sempre quis, tanto é que a minha monografia para o final do curso foi sobre mulheres na comunicação social. E eu, assim, enquanto ia trabalhando, por exemplo, na Unilur, eu tinha essa vontade de trabalhar com mulheres. Eu sempre criava um projeto que não ia à frente, que não sei... Mas foi pela culinária que eu também abri esse portal que eu nem sabia que existia. E por via disso tem estado a ajudar as mulheres. Sim, e por conseguinte a ajudar as famílias moçambicanas. Exatamente. E a se calhar realizar um sonho que já estava adormecido, que eu já tinha dito, eu primeiro tenho que me ajudar para ajudar as mulheres também. E sem me aperceber, estou ali a ajudar mulheres, elas sempre mandam mensagem, amiga, e não, essa vez que é a sograria, e não sei o que, eu quero brilhar na sograria, estou a pedir essa receita. Não estou a partilhar essa receita, eu estou a ajudar as mulheres a agradarem os seus lares, eu não diria a salvar, né? Mas a agradarem também. Então tem sido uma experiência muito boa, tem sido uma experiência super agradável, divertida e está a valer a pena. Há muitas mulheres, Armin, que gostariam de sair do zero para algum lugar. Há muitas mulheres com sonhos, Exato. mas que infelizmente não conseguem se mover. Como empreendedora que é, se pudesse dizer alguma coisa a estas mulheres que no dia a dia procuram formas de sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã, qual é que seria a sua mensagem? Bom, a minha mensagem principal seria que as pessoas não tirem a vergonha de vender. Essa é a primeira coisa. Não ter vergonha de vender e não ter vergonha daquilo que te faz ganhar dinheiro. Não viver dentro da caixa e com aquele tabu de que se calhar vão ver que eu estou a fazer isso e vão falar. E as pessoas só vão falar. No final do dia, tu é que sofres as consequências. O máximo que as pessoas vão fazer é falar. Então, tu fazendo ou não, as pessoas sempre vão falar. Então, tu tens que levantar e fazer qualquer coisa para si, que nem seja para vender uma água gelada, nem seja para escrever, como dizem, colocar uma placa desmacho tranças, nem que seja para fazer isso. Então, eu para as mulheres digo, a pessoa tem que, porque eu acho que existe ainda esse tabu, eu acho que também já existiu em mim, e o que é que as pessoas vão pensar? E principalmente quando perdi o meu trabalho de produtora de conteúdos nesse TV, eu disse, meu Deus, porque eu tinha saído de Niassa, deixei o trabalho. Então, tendo deixado o trabalho em Niassa, eu tinha que conseguir um trabalho em Maputo. Imagina, perdi trabalho e as pessoas estão a ver a vender bolo. O que vão falar de mim? Mas depois eu parei para pensar, as pessoas vão falar. As
pessoas sempre vão falar, fazendo ou não, as pessoas sempre vão falar. Então, eu acho que no final do dia, a consequência do que tu vais fazer, ela vai recair sobre si. Acho que as pessoas devem parar de ter tabu e ter vergonha de dizer, e não, fulano vai me ver, e fulana depois vai falar. Mas se te fizer ganhar dinheiro, por exemplo, e se te ver fazer sair do 0 para 1 ou para o 2, é melhor tu fazeres. Porque mesmo que tu não faças, a fulana vai dizer, a fulana nem faz nada, fica sentada em casa. Vai falar também. Fica sentada, só espera o marido conseguir, ou fica só sentada, não faz nada, está em casa dos pais. E se tu fazes também, não, estava a vender água. É melhor falar enquanto tu tens alguma coisa no bolso do que falar enquanto não tens nada porque tens vergonha de fazer. Então, Exato. é isso que as pessoas devem pensar. Armin, ao longo deste percurso, certamente teve desafios. Pensou em desistir? Já pensei algumas vezes em desistir, mas eu acredito que eu costumo dizer a brincar com as minhas amigas que desistir é uma opção. Tipo, você só desiste quem tem uma opção. Então, se tu só tens aquela opção, não tens como desistir. Vais ficar frustrado. Eu acredito que não só na área em que eu estou, mas em várias áreas, tem dias que tu vês e dizes, não, hoje não dá. Não, eu vou parar. Eu acredito que isso não está a dar certo. Então, é aquele dia, então os dias bons, assim como os dias maus, fazem parte da caminhada. Então, desistir já pensei, mas pensei em dormir no dia seguinte e disse, não, vou continuar a caminhar. E está a valer a pena esta caminhada? Está a valer a pena. Os pais que, diga-se de passagem, empacotaram a menina para Maputo para vir ser jornalista e ela se tornou boleira, vendedeira de receitas. Como é que se sentem com isso? Bom, existe esse tabu, né? Eu fiz a licenciatura e, obviamente, eles queriam me ver a trabalhar na área que eu estou. Mas eu consigo, graças a Deus, meus pais são jovens e eu consigo conversar com eles muito bem e explicar para eles que do que me vale um certificado que no final do dia eu vou ter tantas contas por pagar, mas eu vou estar a trabalhar com o meu certificado. Vale mais eu ter dinheiro para ter conforto para mim e para os meus pais, ao invés de eu ter um certificado, porque estou no escritório, estou a trabalhar bonitinha com o meu certificado e no final do dia tenho muitas dívidas, tenho muitas contas para pagar. Então esse é o tipo de conversa que eu tenho tido com eles. Apesar de que no início ali houve reticências, tipo, não, porque é assim mesmo. E todo mundo conhece aquele tabu do trabalho, que depois tem a reforma, né? É sempre necessário ter um trabalho que tem reforma. Mas minha mãe costuma dizer, e se ficares doente, como é que vai ser? Ela sempre diz isso. Yeah. Se ficares doente, como é que vai ser? Mas eu tento lhe fazer pensar que se eu ficar doente e morrer, que não seja tão Está já... amarrado, né? Está amarrado. No meu trabalho, vamos substituir no dia seguinte. No dia seguinte eu vou ser substituída. Então prefere mesmo lutar pelos seus sonhos e fazer aquilo que realmente gosta? Sim, eu prefiro lutar pelos meus sonhos. Eu também sou... bom, trabalho agora com confeitaria, com cozinha, mas eu sou apaixonada pela comunicação. E se eu for a trabalhar com comunicação vai ser porque eu gosto. Não é porque eu quero ganhar dinheiro necessariamente com isso, principalmente com jornalismo. Quando falo comunicação, estou-me a referir a jornalismo. Olhemos puro. um pouco para o jornalismo, Armin. Estudou jornalismo, usa as técnicas do jornalismo, do marketing, para fazer o trabalho relacionado com o seu dom, que é a culinária. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, com os avanços tecnológicos, assistimos à escala nacional o boom dos órgãos de comunicação social. Que conselho é que daria a alguém que hoje pensa em fazer jornalismo? Bom, eu gostava de olhar para a pessoa e dizer assim, faça jornalismo, siga o seu sonho, faça aquilo que tu queres, mas olhando para o mercado nacional, principalmente, eu já desaconselhei alguém a não fazer jornalismo. Isso aconteceu há 4 anos atrás, quando minha cunhada perguntou-me, sabe, cunhada, eu queria fazer jornalismo, será que posso fazer? Eu disse, não,
não faça jornalismo. Mas perguntou-me por que eu disse que o mercado estava banalizado. O mercado de jornalismo é um mercado que não tem muitos critérios de quem é jornalista. Então, para quem fica numa carteira há 4 anos à espera de um certificado para depois entrar no mercado, disputar com alguém que simplesmente sabe falar ou que simplesmente é fotogênico, sai bem na foto e ok, ela vai trabalhar como jornalista. É banal, porque vamos lá supor que tu estudas numa sala, numa universidade com alguém que está a fazer direito. Eu tenho colegas que fizeram direito que 2 anos, 3 anos depois a coisa começou a acontecer na vida deles. Tipo, tu percebes isso, mas fazes uma comparação. Não. Sim, no jornalismo não, tu tens que ter muita estrada. E como mulheres, e sem querer ser machista, nós temos que admitir que a força física de uma mulher e de um homem são diferentes. E se tu trabalhas numa redação e a competir com os homens, a sair às 2, a sair às 23, não sei o quê, isso não, socialmente falando, não te vai ajudar muito. Parece machista, mas é a verdade. Esse é o grande desafio, na verdade, que enquanto fazedores da comunicação enfrentamos, porque a lei de imprensa nacional considera que é jornalista aquele que dedica-se à recolha, tratamento e divulgação de informação. E ainda não se inclui a formação nessa definição, o que em parte acaba banalizando a própria formação. Porque se existe essa definição, então a formação não vale aí neste meio. A pessoa, independentemente do seu nível acadêmico, se já se dedica à recolha, tratamento, divulgação de informação e está conectado a um órgão, automaticamente já é jornalista. Sente que isto banaliza a profissão mesmo? Muito. Nós, quando estávamos ainda a fazer o curso com algumas colegas, dizíamos que tu não vais acordar hoje com uma batina, ires a um hospital, curares, fazeres o primeiro socorro e és considerado médico. Mas para o jornalismo tu podes fazer isso. Como é que olhas para o jornalismo hoje? Bom, eu acho que está cada dia mais banalizado. Eu vejo... não sei, eu acho que eu nem posso continuar. Senão ainda vão dizer, não, ela está a se achar, não sei lá o que mais. É cada coisa que nós vemos que, sinceramente, não me dá vontade, mas eu fico sem forças. Armin, o nosso podcast, o Kutenda, é sobre histórias de superação. Gente que procura sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã. Este lema diz-lhe alguma coisa? Bom, é um lema que todos devíamos seguir, porque, bom, primeiro já temos o instinto de sobrevivência, todo ser humano tem isso. Então é preciso sobreviver para continuar a lutar, é um lema que todo mundo devia adotar e eu adotei na minha vida e assim vai ser. Armin, estamos quase que no fim da nossa conversa, acredito que há muito que se diga sobre o seu perfil. Porém, nós queremos apenas focar nas suas lutas de superação para buscar a sobrevivência no dia a dia. Onde é que se vê daqui a 5 anos? Bom, daqui a 5 anos eu me vejo com um nome firme, primeiro na área de marketing para confeitaria. Me vejo realizada. Como eu disse, eu estou a caminho da realização, ainda não realizei todos os meus sonhos, mas eu acredito que daqui a 5 anos, todos posso não conseguir, mas os mais importantes, acredito que vou conseguir. E vejo com o meu nome já feito na praça, acredito que nem todo mundo me conhece, algumas pessoas de perto e outras pela rede social, mas acredito que daqui a 5 anos, já como dizem, não vai ser preciso apresentações, vou dispensar apresentações, então me vejo assim. Ok. Tem cozinhado para grandes eventos ou limita-se mesmo a vender as receitas? Bom, eu até tentei, mas agora eu acho que é muito mais interessante vender as receitas. Eu acho que é muito mais interessante porque eu estou a passar conhecimento. Eu acho que é muito mais interessante vender as receitas.
E agora eu estou focada nisso. Eu só estou E como é que as pessoas podem aceder às suas plataformas de modo a comprarem conhecimento? Bom, no Facebook, Armin Foglone. No Insta, Armin Foglone. TikTok também, Armin Foglone. YouTube, Armin Foglone. Alguma coisa que queira dizer, queira partilhar conosco, que eu não tenha perguntado, muito em prol do nosso Kutenda sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã? Bom, eu acredito que já partilhei quando perguntou-me sobre o conselho que eu gostaria de dar às pessoas, às mulheres principalmente. E o meu conselho sempre vai ser esse: as pessoas devem despir os seus valores, os seus preconceitos de vender, de ter vergonha de ganhar dinheiro com o que sabem fazer. Eu acho que as pessoas devem despir e eu acho que se fizerem isso, a coisa vai andar, a vida vai sair do ponto 0 para 0,1, se calhar para 0,2, 0,5, até 1. Algum princípio, alguma passagem bíblica do Alcorão que lhe motiva, que lhe guia? Bom, eu sempre tenho uma passagem que agora é árabe, não vou pronunciar árabe porque posso até errar, mas diz que oh Allah, aumentai-me o conhecimento. Que o conhecimento não só na área científica, mas o conhecimento sobre diversas áreas, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre como agir. Então eu gosto muito dessa frase e sempre digo: oh Allah, aumentar-me o conhecimento, oh meu Deus, aumenta-me o conhecimento, não só o conhecimento científico, mas também o conhecimento social, conhecimento de várias áreas, de como lidar com várias situações. Então essa é a passagem que para mim é a melhor. Olá, que nos aumente conhecimento, que nos aumente sabedoria. Este é o fim do Kutenda com a menina inteligente de Quelimane, que tanto quis ser jornalista, estudou jornalismo e pelas várias intempéries da vida não trabalha no jornalismo, mas usa o conhecimento adquirido no jornalismo para a sua área de interesse, que é a culinária, na verdade. Chama-se Armin, a quem agradeço pela sua presença. É o fim do Kutenda. Até a próxima.